Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o segundo episódio do Expresso Sindimepa. Oportunidade que ouvimos a doutora Nástia Irina, que é médica em Santarém, diretora do Sindicato dos Médicos. Ela nos falava no episódio anterior sobre a precarização do trabalho médico, que teve origem lá no governo Fernando Henrique Cardoso e que vem evoluindo a cada ano até os dias atuais. Ela faz uma reporte disso até chegar, inclusive, à realidade em Santarém e a atuação do Sindicato dos Médicos, inclusive na pessoa dela, que é a nossa diretora, que reside em Santarém e, portanto, está sempre à frente das ações do sindicato naquela cidade. Doutora Nástia, muito obrigado por retornar conosco. Eu que agradeço. Sobre as reflexões, sobre a relação entre a precarização dos serviços de saúde e a precarização do trabalho médico, que nós estávamos comentando, acho que é importante a gente ver as características dessa precarização, tanto do serviço de saúde quanto do serviço médico, você pode observar que a precarização do serviço de saúde, elas têm alguns traços importantes no Brasil. Por exemplo, o subfinanciamento. Quer dizer, o subfinanciamento da saúde ele não é de agora, Ele vem de muito tempo e se intensificou esse processo nos últimos 30 anos. Então, você vê claramente que esse subfinanciamento ele leva a uma dificuldade nas relações de trabalho também. Você tem uma precarização a partir de 1990 dos vínculos trabalhistas, tanto para o médico como para os demais trabalhadores da saúde. Quer dizer, você começa a ver a questão da remuneração sendo desfavorável para os profissionais de saúde, mesmo com a Constituição Cidadã, de 1988, você não tem, do ponto de vista da regulamentação da Lei Orgânica da Saúde, avanços no sentido de um plano de cargos e salários no SUS. Então, você tem, além do subfinanciamento, você tem uma deficiência na estrutura, na infraestrutura do serviço de saúde. Você começa a ver uma precarização, uma deficiência nos insumos, nos equipamentos e também na questão da gestão desses recursos e na questão da gestão dos recursos, dos recursos humanos. Então, a partir da década de 90, precisamente pelo meio da década de 90, em 1995, aparecem as organizações sociais que são introduzidas na saúde. Então, esse processo fica mais intensificado a partir dessas organizações atuando nos hospitais, atuando principalmente a nível hospitalar. Então, junto com todo esse contexto de precarização do serviço de saúde, você começa a ter as organizações sociais sendo responsáveis por gerenciar recursos fabulosos do SUS, E ao mesmo tempo, você percebe que a fiscalização do poder público sobre essas organizações sociais é muito frágil. Então, você tem recursos fabulosos sem que hajam mecanismos eficazes de controle. Eu acho que parece até brincadeira se apelidar de organizações sociais sem fins lucrativos. Isso não existe em lugar nenhum. É uma empresa que tem finalidade, sim. Claramente. Seria muito mais honesto que as coisas fossem colocadas como elas são. É uma empresa que vai gerenciar o serviço público, ganhou por licitação, portanto tem direito ao seu lucro. Porque, do contrário, parece coisa de muito primária, Quer dizer, enganar a criancinha. Constitui-se aqui uma empresa com todas as obrigações, os envolvimentos que
existem no país para uma empresa, e ela vai fazer toda uma gestão e não tem fim, objetivo de lucro nenhum, lucro zero. Quer dizer, o erro já começa por aí, né? O erro já começa por aí. O que a gente vê são empresas, na minha leitura, ávidas por lucro e que, no fim e ao cabo, acabam devendo ao prestador de serviço, inclusive os médicos, né? Que saem com prejuízos enormes. Agora mesmo tivemos, nesta semana que passou, uma audiência envolvendo uma empresa, uma organização social, que ainda em 2012, se não estou enganado, mas acho que é isto mesmo, ficou a dever médicos, e isso se vem rolando durante todo esse período, né? Há mais de 10 anos, e os médicos sem receber os que deram devido. E muitos médicos, mais de 100 médicos, com pendências que são reclamadas na justiça, capitaneadas, quer dizer, através do escritório jurídico conveniado com o Sindimepa. Então, esta é a realidade, né? Agora, a empresa está, até onde sabemos, saiu muito bem, não houve problemas maiores. É verdade. É verdade. E a gente percebe essa parceria, eu diria, entre o Estado e as organizações sociais. Exatamente. Então, você percebe que há uma transferência dos recursos públicos para essas organizações sociais, que, na verdade, são regidas pelo direito privado, não têm as obrigações, né, da administração direta, a administração pública direta ou indireta, elas estão fora do alcance do controle social. Então, os conselhos de saúde, eles não têm controle sobre os serviços prestados diretamente por essas empresas. Então, isso chama realmente atenção, porque você tem um discurso, por um lado, do Estado, de que essa modalidade de gerenciamento por organizações sociais trariam eficiência e economicidade para o Estado. Só que, na prática, não é isso que a gente tem observado nesses últimos 30 anos. O que a gente percebe é um aumento dos recursos públicos passados para essas organizações sociais, e a qualidade do atendimento não é boa, né? A gente tem... Pelo menos não é tão melhor do que o serviço público. Com certeza não, né? Nós temos exemplos claros aí de que os melhores hospitais reconhecidos a nível de Brasil, eles continuam sendo públicos, gestão pública, né? Entretanto, o discurso todo é de que esse modelo de gestão garante economicidade, garante eficiência, e a gente percebe que isso tem um custo muito grande para os trabalhadores da saúde e para os médicos, né? Que na verdade, não tem outra opção, né? A nossa experiência em Santarém, desde que eu cheguei em 2012, nós não temos concurso público para médico em Santarém. Nunca tivemos desde 2012. A única forma de você trabalhar enquanto médico ou médica para hospitais em Santarém, né, nós temos 2 hospitais lá, o Hospital Municipal, né, e o Hospital Regional do Baixo Amazonas, através de PJ. Então, isso restringe até a oferta, né, para os médicos e médicas de engajamento no serviço. A gestão do Hospital Municipal é por OS. Na verdade, ela foi por OS todo esse período. Por ineficiência... Por denúncias, né, denúncias graves de inconformidades e irregularidades levadas pelo Conselho Municipal de Saúde, pelos sindicatos da área da saúde, o Sindimepa também, inclusive o Sindicato dos Enfermeiros, sindicatos dos Trabalhadores da Saúde. Houve denúncia dessas irregularidades, dessas inconformidades, da falta de pagamento dos direitos dos trabalhadores CLTistas, né? Sem pagamento de insalubridade, sem pagamento de periculosidade, inclusive no período da pandemia. E em relação aos médicos, denúncia da falta de pagamento para as PJs, né? Então, em função disso, nós tivemos 2 empresas nos últimos
8 anos lá que foram afastadas judicialmente do Hospital Municipal e da UPA em Santarém, por conta dessas irregularidades. E o que é mais interessante, acho que aqui a gente pode falar, né? Eu acho Pode que, inclusive, falar a tudo, gente doutora, precisa aqui. falar, Precisa né? falar Dar tudo. nome a essas Sim. empresas. Nós tivemos a questão da IPG em Santarém, e que também teve problemas em todo o estado do Pará, e que foi afastada judicialmente por conta da sua de problemas na licitação. Ela não tinha condições técnicas de atuar no hospital público. Então, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a prefeitura, né, contra a prefeitura e a OS, e a prefeitura teve que encerrar esse contrato de gestão. E todos os escândalos que nós vimos da IPG durante a epidemia de Covid, né, 19, onde foram desviados recursos fabulosos nos hospitais de campanha, problemas da questão de equipamentos, então escândalos. E a segunda OS foi a OS Mais Saúde, que gerenciou o Hospital Municipal desde 2020. Aspas aqui, doutora. Sim. Entre uma OS e a outra, a IPG, ficaram pendências para os médicos. Sim. Foram quitadas antes de recomeçar com essa outra OS, com a Mais Saúde? Não. Não, os doutor. médicos ficaram no prejuízo. Ficaram falando no dos prejuízo. médicos porque é a nossa fonte de referência. Evidentemente que outros profissionais seguramente devem ter tido também seus prejuízos. Mas então ficou essa pendência e já começou uma nova OS, Mais Saúde. Exatamente. Então, continua até hoje a Mais Saúde? A Mais Saúde, ela na verdade foi afastada, né? O Ministério Público entrou com uma ação e houve uma determinação para que esse contrato fosse encerrado. Ele foi encerrado em dezembro. Quanto tempo depois que ela assumiu? Desde 2020, quando ela iniciou em setembro, já houve denúncias de inconformidades. A empresa já iniciou a gestão no primeiro quadrimestre de 2020 com uma dívida com os prestadores de serviço de mais de 6 milhões de reais. Então, no primeiro quadrimestre. Mesmo assim, é o que a gente falou, essa parceria do Estado com a organização social permitiu que essa dívida se avolumasse. Ela saiu em dezembro de 2022 com uma dívida superior a 20 milhões no município de Santarém, com os prestadores de serviço, inclusive com as empresas médicas. Entretanto, essa empresa ela foi agraciada com um contrato do governo do estado do Pará com o hospital regional. Até então era com a prefeitura. Era com a prefeitura. Aí foi promovida ao Hospital Regional do de Baixo Santarém. Amazonas, exatamente. Deixou 20 milhões de prejuízo e o Estado contratou para que ela gerenciasse. E continua até hoje no Hospital Regional? Continua até hoje no Hospital Regional. Quitou os 20 milhões de dívida? Não quitou. Essa é uma demanda, né, da categoria médica no município de Santarém, em relação, inclusive, ao poder público, né, porque nós entendemos que o poder público ele tem a obrigação de fiscalizar o pagamento das empresas prestadoras de serviço. Isso está lá no contrato de gestão. Esse é um ponto importantíssimo para o Sindicato dos Médicos e para os sindicatos dos serviços em geral, né? É justamente a busca pela transparência desses contratos de gestão. Então, no contrato de gestão entre o poder público e a OS, há necessidade de cláusulas de fiscalização e de controle dos gastos desses recursos. E o que nós percebemos isso, é uma constante no estado do Pará, em Santarém, no Brasil, que essas empresas deixam de pagar as empresas médicas e o poder público lava as mãos, né? Então, isso é uma questão central para o Sindimepa, né?
Doutora, e as condições de trabalho hoje no Hospital Regional com esta Mais Saúde, que deve 20 milhões de reais da gestão no município, do Hospital Municipal, como é que estão? As condições têm sido alvo de muitas denúncias, né? Primeiro, existe uma inquietude da categoria médica no Hospital Regional, porque como são contratados por PJ, você não tem segurança jurídica nenhuma. Os médicos e as médicas temem que a qualquer momento suas empresas, as empresas para as quais eles trabalham, sejam substituídas por outras sem nenhum critério transparente. Então, essa inquietação é permanente. Ou seja, aquela história, eu mando, você faz, se não fez, eu te substituo e estamos conversando. E, ao mesmo tempo, as condições de trabalho, né? Muitas denúncias das condições de trabalho e, principalmente, do que a gente falou da precarização dos serviços de saúde. A deficiência de infraestrutura para atender a população de maneira satisfatória, a deficiência de insumos, de equipamentos. Então, nós podemos observar que isso acontece no estado do Pará, né? Que a infraestrutura e os equipamentos e insumos no setor público, eles não recebem o devido cuidado. Então, você tem uma tecnologia que vai numa velocidade muito forte, enquanto isso não há uma atualização desses equipamentos nos aparelhos, né, no serviço público. Então, você tem, vou dar um exemplo, no setor de oncologia. Nós temos no Pará vários hospitais que trabalham nessa linha de tratamento de câncer. E a gente percebe a defasagem entre o que é feito no sul, no sudeste do país e o que é feito na nossa região. Esse é um problema muito importante que eu acho que é também uma prioridade no sindicato para garantir que a categoria médica possa trabalhar tendo essa atualização nos equipamentos, aparelhos, drogas que são usadas na oncologia, nos serviços privados, que venham com mais agilidade. Este é um assunto que nós vamos continuar explorando da doutora Nástia no 3º episódio. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham e reserve o cafezinho para o 3º episódio com a doutora Nástia, que ela vai nos falar sobre a medicina moderna em Santarém, o que temos atualmente lá ou o que precisamos ter. Até lá.